Hello everyone, I'm Newton Soares from Voga Soares Channel. Olá, eu sou Newton Soares do canal Voga Soares. Hoje eu vou tratar de um assunto que é bastante interessante, que é o uso das preposições in, on e at. Essas preposições, as três significam em português em. A grande questão aqui é saber em quais situações a gente pode usar o in, pode-se usar o at e a preposição on, já que as três significam basicamente a mesma coisa, mas a interpretação é totalmente diferente, tá? Então, hoje eu quero tratar do uso geral, já que essas preposições também têm uso bastante específico. Eu não quero tratar do uso específico aqui. Embora, mesmo quando se trata de uso específico, ainda assim, a conotação de uso geral, ela está intrínseca nas preposições. Então, vamos lá, eu vou tratar especificamente disso hoje. Mas, basicamente, o que você tem que entender é algo muito simples. A preposição in, como a própria condição já está dizendo, o som já praticamente diz isso, in quer dizer interior, dentro de alguma coisa. On significa que alguma coisa está em contato com algum tipo de superfície, qualquer coisa que seja uma superfície. Essa superfície ela pode estar na horizontal, essa superfície pode estar no sentido horizontal, pode estar na vertical, pode estar na horizontal superior, não importa a condição. Em se tratando de condições de superfície, a gente vai usar on. Mas a preposição at, nós usamos todas as vezes que nos tratamos, ou todas as vezes que tratamos de condições de aproximidade. Quando a ideia é de aproximidade, aí a gente usa at. Eu estou aqui com um livro para eu poder exemplificar essas situações. O livro ele tem o interior, a parte interna do livro, o livro tem a parte de superfície e, é claro, a condição de próximo, de que a coisa está em contato de aproximidade. Então, quando eu pego a caneta e coloco dentro do livro, eu posso dizer que ela está em, no sentido de estar dentro. Quando eu ponho a caneta sobre o livro, em contato com a superfície do livro, eu posso dizer que a caneta está em, no sentido de estar em contato com uma superfície. Mas se eu colocar o livro aqui na mesa e colocar, por exemplo, a caneta próximo dele, eu posso dizer que a caneta está em, no sentido de estar próximo do livro. Então, basicamente, esse é o entendimento que você tem que ter. Então, quando eu uso in, eu faço referência ao interior de alguma coisa. Quando eu uso on, eu faço referência ao contato que alguma coisa tem com a superfície de outra. E quando eu faço o uso da preposição at, eu estou dizendo que alguma coisa está próxima de outra. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Eu posso dizer, por exemplo, em o livro. É bom lembrar que o livro eu digo o seguinte, the book. Então, se eu for dizer em o livro, que é em o livro, que é in the book, que é claro que eu não vou dizer assim, os nativos não falam dessa maneira, eu estou pronunciando as palavras soltas para que nós possamos entender. In the book, que quer dizer em o livro, que nós traduzimos para a nossa língua como no livro, porque se trata da combinação da preposição em, independente da forma que seja in, on ou at, com o artigo o. Então, em mais o, a preposição em português combinada com a letra o, com o artigo o, é igual a no. A preposição combinada com a é igual a na. Então, em a é igual a na, em o é igual a no. Lembrando que in, on e at significa simplesmente em. E a questão aqui é simplesmente de uso, como já foi colocado. Então, se eu quero dizer em o livro, eu vou dizer o seguinte, in a book. Observe que eu falei diferente agora. In a book. In a book. Se eu quero dizer em cima do livro, vai ficar on a book. On a book. Em vez de eu dizer on the book,
eu vou dizer on a book, porque é assim que o nativo vai falar, né? Ok? Se eu quero dizer que o objeto está próximo do livro, eu vou dizer at a book. At a book. Ok? Bom, entendido o conceito geral, vamos ver mais alguns exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, que alguma coisa está no carro. Então, se alguma coisa está no carro, vai ficar in the car. In the car. Observe que eu vou escrever in the car, mas eu vou dizer in the car. Lembrando que o the aqui, o próprio som the é um schwa. E lembre-se, schwa é um dos sons mais importantes e mais abundantes da língua inglesa. Se você quer dominar inglês, aprenda schwa, e tem outras coisinhas mais que são muito importantes na hora de falar. E daí a importância de aprender este som e aprender como usar isso corretamente para que você possa desenvolver o seu inglês com facilidade e entender o que nativos falam, já que as palavras elas têm um som bastante interessante, e esse som de schwa está muitas vezes na mesma palavra em várias condições, e por isso é importante que você aprenda. Então, aqui no the, a pronúncia certa é the, o pessoal fala de, mas a pronúncia é the, mas quando a gente está ali combinado, nem isso eu falo. Você viu ali que no carro é in the car, in the car, in the car, em vez de dizer in the car, ok? Na casa, então, in the house, in the house. No banco, in the bank, in the bank. In the market, que é no mercado. Bom, vamos ver alguns exemplos a mais com o uso da preposição an, e também tem schwa nessa pronúncia. Esse é o som de schwa. Então, no carro, em cima do carro. Veja bem, quando eu estava me referindo no carro, usando in, eu estava querendo dizer que alguma coisa estava dentro do carro. Então, in a car, dentro do carro. Mas agora, alguma coisa está em cima do carro. E se está em cima do carro, lembra-se que eu vou usar an. Então, on a car. On a car. Observe que está escrito on the car. On the car. On the car. Só que eu não vou dizer assim, vou dizer on a car. On a car. Bom, na mesa, on a table. On a table. Na parede, on the wall. On the wall. On the floor. On the floor. On the floor. No chão. On the floor. Vamos ver com a preposição at, dando a ideia de a proximidade. Então, alguma coisa está perto do carro, então está at a car. At a car. At a car. Está escrito at the car, mas você vai dizer at a car. At a car. At a car. At a car. Na casa, perto da casa, at the house. At the house. Na mesa, perto da mesa, at the table. At the table. At the table. Na parede, perto da parede, at the wall. At the wall. Então é bem simples entender as preposições in, on e at no contexto de uso geral. E como eu disse, mesmo quando se trata de uso muito específico, ainda assim, este conceito que eu estou explicando aqui vai estar intrínseco. Quando eu estiver falando desses usos, você vai ver que é bem interessante, você vai perceber que isso, na maior parte das vezes, está ali presente, essa interpretação de uso geral, que é o que eu estou explicando hoje, vai estar presente também. Mas um detalhe aqui, a gente viu
que quando se trata do interior de alguma coisa, usamos sempre o in. Né? Porém, ao se referir a um ônibus, que é o interior, a gente nunca usa. Já é um modelo aqui, um exemplo de uso, pode-se dizer, específico. Mas eu vou falar desta parte porque é bastante interessante. Porque como nós construímos frases aqui, dizemos a respeito do uso de in, on, yet, e o in refere-se ao interior, então as pessoas, de um modo geral, poderão dizer no ônibus in a bus, e não é. Apesar de se tratar do interior do ônibus, mas aí eu não posso usar o in. Eu vou dizer por quê. Todas as vezes que você pensar num meio de transporte, por exemplo, naquele meio de transporte em que você pode levantar de onde você está sentado e caminhar sobre uma determinada superfície, e no caso do ônibus, você faz isso no metrô, no avião, no barco, dependendo do barco, sim, dependendo do barco, não, no trem. Então, se você conseguir, se na sua cabeça, quando você formular isso, você for capaz de decidir que você pode caminhar dentro, naturalmente, aí você vai usar o on, mesmo em se tratando do interior, você usa on. Então, faça essa pergunta para você. Eu posso levantar de onde eu estou, neste meio de transporte, e caminhar dentro dele? Se posso, aí você usa on. E é bom lembrar que você vai estar sobre uma superfície quando você estiver caminhando, portanto, é por isso que a gente diz on. Então, no ônibus vai ficar on a bus e não in a bus. Vai valer para o avião quando você diz on a plane, que pode também dizer on the airplane. Lembre-se que quando a palavra seguinte começar por vogal, o the vira de. Então, em vez de eu dizer aqui on the airplane, eu vou dizer on the airplane, pela mesma lógica do que foi feito anteriormente. Então, on the airplane, on a ship, que é no navio, on a subway, no metrô, on a train, no trem. Então, o que você precisa saber aqui é o seguinte: apesar de ser no interior do ônibus, do avião, do meio de transporte grande, aquele meio que você pode caminhar dentro dele, você vai usar a preposição on para fazer referência. Então, se você vai dizer que alguém está no avião, você vai dizer on. Então, on the airplane. Se está no trem, on a train. Se está no ônibus, on a bus. Se está no navio, on a ship. Lembrando que quando for no barco, pode ser on a boat, mas pode ser in the boat. Por quê? O barco pode ser um barquinho pequeno. Se esse barquinho for pequeno, certamente você não vai conseguir caminhar dentro dele. Mas se o barco é grande, neste caso você pode caminhar tranquilamente. E toda vez que eu pensar que eu posso levantar de onde eu estou dentro deste meio de transporte e caminhar dentro dele, neste caso a gente vai usar sempre on. E de novo, apesar de estar no interior, nós estamos fazendo referência exatamente a essa condição, essa superfície pela qual você pode se locomover dentro deste meio de transporte. Bom, no caso do barco, do caminhão também, você pode dizer in a truck, ou então on a truck, in a truck, on the truck. Vai depender, se você está lá dentro da cabine do caminhão, é in, mas se você está lá para cima, dentro do caminhão, lá na superfície, daquela área maior do caminhão, você vai usar on a truck, e por aí vai. Ok,
Chegamos ao final desta aula. Se você gostou do conteúdo, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para que o YouTube possa te avisar quando postarmos mais vídeos. Ok, bye, see ya!